Olá, meu nome é Moacir José Salles Medrado, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado em 72, portanto tenho bastante tempo andando nesse país inteiro aí. Trabalhei inicialmente na Amazônia, trabalhei na extensão rural, que me deu uma certa experiência de campo, né, naquela região amazônica. Depois passei para a Embrapa, fui fundador da Embrapa lá em Rondônia, na realidade. Trabalhei na Embrapa de 75 até 92, na Amazônia. Depois eu vim para o Centro Nacional de Pesquisa de Floresta, onde fiquei durante 17 anos. Portanto, eu tenho 33 anos de Embrapa e tenho 44, mais ou menos, de experiência profissional. Isso me deu uma certa facilidade, né? Até por ter trabalhado em regiões diferentes, né? Eu passei um terço da minha vida, na realidade, no Nordeste, no Ceará, que eu sou cearense, passei um terço da vida na Amazônia e um terço no Sul, né, na Mata Atlântica. Então, isso me dá uma certa facilidade de conversar um pouco sobre diversificação florestal e os benefícios da diversificação florestal, né? Então, é isso que nós vamos tentar conversar com vocês, um papo bem fácil, bem coloquial, né? Para que vocês depois possam, então, no momento do chat, fazer as indagações, né, que vocês tiverem que fazer a respeito do tema. Na realidade, eu vou tratar da diversificação florestal, mas num conceito um pouco diferente do que a gente tem visto falar. Normalmente o que a gente vê é as pessoas falarem de diversificação florestal muito baseada no número de espécies, né, que estão sendo introduzidas no país, sejam elas espécies exóticas, sejam elas espécies nativas do Brasil, né? E eu não quero conversar somente a respeito disso, eu quero fazer uma conversa com vocês no meu ponto de vista, que é um ponto de vista mais amplo. Então, eu quero tratar a diversificação florestal e os seus benefícios, enfocando também a diversidade de espécies, né? Mas outros pontos que nós vamos, ao longo dessa conversa, colocando para vocês, né? Nós vamos trabalhar, além disso, então, com a diversificação de modelos, né, gerenciais, a diversificação de sistemas silviculturais, a diversificação de produtos e, inclusive, também a diversificação regional, né? Então, esta é a maneira que a gente vai tentar enfocar com vocês. Do ponto de vista da diversificação das espécies, vamos começar por ele, a gente realmente, de uns anos para cá, né, a gente tem visto inúmeros esforços no sentido de introdução de espécies diferentes das comumente trabalhadas no Brasil. Nós sabemos que da década de 60 para cá, tudo se concentrou em termos de eucaliptos, pinos, acácia negra, né? E em algumas nativas, que seria o caso da araucária, se a gente pode colocar um pouco de espécies aqui do sul, né? Mas também um pouco de paricá na Amazônia e mais outras de pequena área plantada, né? De uns tempos para cá, essa coisa foi ampliando, né? Hoje em dia nós temos um grande esforço, na realidade, trabalhando em cima do mogno africano, né? Trabalhando em cima do cedro australiano, do cedro indiano, né? Tem alguns esforços já pensando em acácia manjo, do ponto de vista das introduzidas, né? Mas nós temos também algumas pessoas pensando já em trabalhar com algumas nativas do Brasil. E aí eu acho que tem um mais emblemático desses últimos tempos agora, tem sido o guanandi. O que é que eu entendo por essa questão da diversificação da espécie? Que ela é importante, obviamente, mas nós temos que ter bastante cuidado. Bastante cuidado no sentido até de a gente não perder, né, esta oportunidade, que é uma oportunidade de incorporação de novos grupos, incorporação de novas atividades, né, de novos negócios, né, no setor de base florestal. Então a gente tem que trabalhar de uma forma muito aprimorada para que a gente não falhe na introdução dessas espécies, né? Nós já tivemos casos na história florestal do Brasil, né, de que a gente tentou introduzir espécies novas, todos vocês eu acho que devem lembrar da famosa história do quiri, e nós não pudemos mais falhar. E graças a Deus nós temos alguns grupos bastante interessantes que estão trabalhando com isso, trabalhando inclusive com o melhoramento genético, que isso era outro problema que a gente via, né? As pessoas às vezes se aventuravam a trabalhar com espécie nova, mas não atentavam para o fato de que é preciso que você tenha materiais melhorados dessas espécies. Então eu acho que a gente, do ponto de vista desse cuidado, a gente está tendo, até certo ponto, está sendo
precavido, né? Pelo menos a maioria dos grupos que eu conheço estão começando a estabelecer esse modus operandi, né? A ter uma base genética razoável, conhecida, e também começam a fazer também a construção da sua base silvicultural, né? Então, isto acontecendo, continuando assim, nós vamos ter uma vantagem da gente aumentar o espaço da gente no mercado internacional de madeira. Então, nós vamos sair apenas daquela história da celulose, né, e papel, ou quando muito da produção de energia também aqui dentro do país, para exportação de madeiras mais nobres, se a gente pode fazer essa classificação, né? Toda madeira é importante, mas nós temos essa classificação de madeiras nobres, que são essas que nós estamos trabalhando agora. A Embrapa Floresta também tem algumas espécies, e aí basicamente o liquidamba, né, e a grevilha que eles estão trabalhando, então quem sabe a gente no futuro vai ter também uma ampliaçãozinha desse leque, tá? Com relação às nativas, nós estamos vendo, como eu já acho que anteriormente falei, o caso do Gonandi, e eu tenho uma análise crítica a fazer em relação a esse trabalho com nativas do Brasil. Eu acho que a gente perdeu um tempo, eu já fui chefe da Embrapa Floresta, tanto chefe técnico como chefe geral, e a gente perdeu um pouco do time, né, em relação ao trabalho com nativas. É muito complicado, às vezes, chegar para o empresário e colocar para ele a visualizar um plantio de espécies nativas, quando muitas vezes a espécie que a gente coloca é uma espécie que tem um crescimento ainda, às vezes, muito lento, às vezes o que acontece é de você ter um plantio desuniforme, porque é um material novo ainda, meio selvajado. Então, eu acho que a gente poderia caminhar, e já tem grupos caminhando assim, juntando tanto o melhoramento clássico, né, que seria o melhoramento com teste de procedências, teste de progênies, mas associando também a parte de propagação vegetativa. Ou seja, no momento que a gente tiver algumas nativas, né, de madeiras nobres, nativas interessantes do ponto de vista comercial, sendo plantadas em clone, né, e sendo mostradas para o empresariado de uma forma mais plástica, digamos assim, plástica do ponto de vista do visual, a gente vai atrair muito mais gente. Isso não quer dizer, em hipótese alguma, que a gente esteja aqui tirando fora a importância do trabalho de melhoramento clássico. Pelo contrário, o que a gente está fazendo é o seguinte: enquanto a gente poderia estar trabalhando com essa parte de propagação vegetativa dos melhores materiais de algumas espécies importantes, o pessoal estaria trabalhando com a parte de melhoramento clássico. E lá na frente nós vamos nos encontrar de novo. Ou seja, lá na frente nós temos dominado essa parte de propagação vegetativa e vamos trabalhar em cima de materiais melhorados. Então, eu acho que dentro da parte de diversificação de espécies, era mais ou menos isso aí que eu queria colocar para que vocês pudessem depois discutir com a gente. Um outro aspecto com relação à diversificação florestal é a diversificação dos modelos gerenciais. Eu que trabalho há bastante tempo na Embrapa Floresta, eu me lembro que no início da década de 60, os modelos eram modelos monoculturais e modelos empresariais de grande porte, que não ligavam muito, não estavam muito relacionados com a população no entorno. Isso levou a sérios problemas, né? Muitas organizações sociais e organizações ambientais, né, caíram em cima das empresas do setor de base florestal, tentaram construir, né, para nós uma visão para a sociedade, uma visão nossa para a sociedade, que nós éramos degradadores do meio ambiente e que não ligávamos muito para a sociedade do entorno. Eu acho que isso, de início, a gente já fez a meia-culpa da gente. De início, realmente, eu acho que procurou um modelo que não era um modelo ideal, mas logo, logo a gente foi ajustando esses modelos gerenciais. Então, a gente diversificou dentro da base florestal os nossos modelos. Então, nós passamos a trabalhar com a parte de fomento florestal, né, numa perspectiva de que a gente tivesse, ao longo do tempo, mais ou menos 25% a 30% das áreas, né, provindas de pequenos agricultores familiares. É um modelo muito interessante, um modelo onde você agrega a família, né, onde você preserva, de certo modo, a variação de produtos da propriedade, quer dizer, as empresas não têm interesse, por exemplo, em transformar um pequeno agricultor familiar, que faz parte do seu projeto de fomento, num silvicultor puro e simples. Logicamente que algumas empresas, inclusive, orientam a trabalhar em sistemas agroflorestais, ou seja, é um modelo já diferente daquele modelo inicial. Depois nós criamos novos modelos, né? Agora nós temos modelos de parceria, que são modelos interessantes também.
E eu arriscaria dizer até que hoje a gente tem um modelo mais abrangente ainda, que inclusive se relaciona com a própria paisagem, além com a sociedade do entorno, que são os modelos, né, que nós temos visto de mosaico florestal. Então, a gente já falou com vocês a respeito dessa diversidade, né, da diversificação florestal com relação à espécie, e agora estamos mostrando que há um outro espaço da diversificação, que é o espaço dos modelos, né, organizacionais ou gerenciais, se a gente pode dizer assim. Avançando um pouco nessa parte de diversificação, nós podemos falar dos modelos também silviculturais, né, e de manejo. Basicamente, o que a gente tinha no início era o quê? Eram sistemas monoculturais para produção de energia ou para produção de celulose, né? Muito pouco se mexia com modelos de produção de madeira para serraria. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já diversificou bastante os nossos modelos silviculturais, né? De formas que se a gente pensar, por exemplo, no alto-fuste. No alto-fuste, hoje, nós temos modelos de alto-fuste para produção de energia, modelos de alto-fuste para produção de celulose, mas temos alguns modelos interessantes, que são modelos para produção de madeira limpa, nós temos outros modelos, né, outras formas de manejo voltada para o que a gente costuma chamar de sistemas intensivos, onde a gente dá mais ênfase na produção da árvore por árvore, como também tem alguns modelos que são chamados de modelos utilitários, onde a gente não prioriza a parte da produção por árvore, mas sim a produção por hectare, né? Mas pensando em tirar múltiplos usos dessa floresta, né? Do ponto de vista ainda desse modelo, né, no modelo monocultural, nós temos hoje um avanço, na realidade um retorno, né, à talhadia, que era um sistema que tinha ficado em desuso quase, mas hoje em dia está voltando, mas principalmente o modelo que eu julgo que é muito interessante para trabalhar com pequenos e médios agricultores, que é o modelo de talhadia com remanescente, que a gente chamava de primeiro de talhadia composta. A talhadia com remanescente, ela permite que o produtor produza tanto para energia, ou para celulose, se for o caso, mas também que produza madeira serrada, né? Madeira para serraria, né? Então, a gente vê que também do ponto de vista dos modelos silviculturais, a gente avançou bastante, estamos bastante diversos hoje, né? A própria evolução desses modelos, a própria diversidade dos modelos silviculturais, elas nos levaram a ampliar também o número de produtos, ou seja, a partir delas a gente teve uma certa diversificação de produtos, né? Antes a gente só ouvia falar muito era o quê? Madeira em tora, papel, celulose, coisas assim. Hoje em dia a gente tem inúmeros produtos sendo produzidos, né? A gente tem, inclusive, coisas que estão avançando, quer dizer, nós estamos na ponta da... Nós temos hoje a parte de aglomerados, a parte de painéis, muito diversificada. Nós temos hoje gente trabalhando com a parte de etanol celulósico, né? Então, são sistemas, são produtos bastante diferentes, até porque a gente, como eu falei, a gente abriu muito leque em termos de sistemas, né? Se a gente pensar em sistemas, né, a gente, saindo do monocultivo e passando para os sistemas integrados, nós temos coisa muito interessante hoje em dia. Vamos iniciar, por exemplo, conversando sobre integração lavoura-pecuária-floresta. Integração lavoura-pecuária-floresta é um sistema muito interessante, né? Foi criado a partir de uma discussão dentro da própria empresa brasileira de pesquisa agropecuária, né? Eu me lembro que eu fiz parte, inclusive, do grupo inicial que montou a parte de referência, o documento de referência de integração lavoura, pecuária e floresta, numa reunião que tinha 39 pesquisadores lá em Sete Lagoas. E a gente, naquela época, a gente pensava, a gente que já trabalhava com sistemas agroflorestais, né, com sistema silvopastoril, agro-silvopastoril e sistema silvoagrícola, pensávamos como que a gente podia fazer para modernizar esse sistema, né? E daí a gente fez essa discussão, criamos então uma estratégia de integração lavoura-pecuária-floresta. No sentido de quê? Primeiro, de a gente modernizar os sistemas agroflorestais tradicionais, porque o que a gente tinha na realidade era silvopastoris, silvoagrícolas e agro-silvopastoris, mas de baixa diversidade biológica. Era quando muito consórcios, né, na realidade, que a gente chamava agroflorestais.
e trabalhando com o conceito de agricultura convencional, né? Então, você trabalhava, por exemplo, quando ia formar pastagem, ou quando ia fazer agricultura no meio das árvores, trabalhava com aração em gradagem, removendo o solo, queimando carbono. E toda essa discussão nossa da integração lavoura-pecuária-floresta tinha dois objetivos. Primeiro, colocar o componente florestal, dar uma ênfase maior no componente florestal dentro das fazendas, mas também fazer com que esses sistemas tradicionais de agrofloresta passassem a ser sistemas modernos, né? Baseado em quê? No plantio direto, né? Baseado na ILP, que seria a integração lavoura-pecuária-floresta, associada com as árvores, né? Então, esse sistema de integração chegou, inclusive, a virar política. Nós temos hoje uma política nacional de integração lavoura-pecuária-floresta, que mais ou menos organiza toda essa parte de integração lavoura-pecuária-floresta, e estabelece as regras e os regramentos, né, naquilo que o governo pode apoiar, né, inclusive com subsídios, né, com crédito subsidiado, desde que se encontre naquele espaço estabelecido pela Lei de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Tem um outro sistema muito interessante, integrado, né, que mostra essa diversificação de sistemas, né, no Brasil, que são os sistemas que eu não sei se todos vocês vão lembrar, que são sistemas chamados sistemas agroflorestais sucessionais ou sistemas análogos, ou tem pessoas que chamam de agrofloresta, né? Isso é um sistema que eu me lembro, em 1992, se não me engano, eu trouxe o Ernest Guest, que foi idealizador desses sistemas, para dar uma palestra aqui na Floresta para os alunos da Universidade Federal do Paraná. Era um sistema que estava começando. E naquela época a gente tinha uma certa discussão, porque as pessoas achavam que era um sistema que só dava certo na propriedade do Ernest, e que era um sistema muito restrito. E, na realidade, esse sistema foi evoluindo, é um sistema muito interessante, porque ele é um sistema agroflorestal de complexidade alta, né, que ele trabalha com dois princípios básicos, um princípio da sucessão natural, associado com o princípio da sintropia. Só que esse sistema ele foi crescendo, ele foi se modernizando também. Hoje em dia nós vemos muitos trabalhos de sistema agroflorestal análogo ou agroflorestal sucessional implantados com mecanização, né? E por último, a gente dando uma olhada, a gente vê que até o agronegócio mesmo, de referência, né? Nós temos hoje uma fazenda do grupo do Abílio Diniz, né, que trabalha, inclusive, com a consultoria do próprio Ernest Guest, mostrando que esses sistemas análogos, esses sistemas de agrofloresta sucessional, eles podem também fazer parte do processo agronegocial do ponto de vista mais econômico, digamos assim, né? Então, aquela ideia de que os sistemas agroflorestais sucessionais eles seriam muito mais voltados para a recuperação de área, recuperação de mata ciliar, ou quando muito para a recuperação de reserva legal, eles hoje as pessoas já têm uma outra noção, né? É um sistema sustentável, né, que dá um outro espaço, né, digamos assim, florestal para a gente trabalhar, tá? Além disso, continuamos também trabalhando com sistemas agroflorestais convencionais. Então, obviamente que a gente não quer aqui dizer que vamos transformar toda a agrofloresta nacional em agrofloresta com ênfase no plantio direto. Isso é um avanço que a gente teve. Na realidade, as pessoas continuam fazendo sistemas agroflorestais tradicionais, silvopastoril, silvoagrícola um pouco menos, né? E até mesmo nos pequenos agricultores familiares, a gente tem sistemas integrados complexos, que são os famosos hortos caseiros. Tem região que esses hortos caseiros se transformam, inclusive, em áreas de negócio. Eles vão avançando sobre a própria roça dos pequenos agricultores florestais e vão tomando espaço e tomando corpo, no sentido que algumas vezes eles passam a ser até a parte negocial da propriedade e a parte que dá mais dinheiro para esses pequenos agricultores familiares. Então vejam que essa parte de diversificação florestal, né, de 1960, da década de 60 para cá, quando começaram os incentivos fiscais e começaram os trabalhos da Embrapa também com sistemas agroflorestais, eles cresceram bastante. Então essa diversificação do setor de base florestal, ela passa por tudo isso. Ela passa por multiplicação, e não somente nesse número de espécies, como a gente às vezes costuma discutir a diversificação. Eu tinha falado anteriormente que essa evolução dos modelos aumentaram os produtos, né? Agora nós temos cavaco, pellets,
temos biocombustível, né? Temos inclusive uma linha em cima da lignina, que é uma linha que no futuro vai ser muito importante, chegando inclusive à produção de fibra de carbono também a partir daí, né? Então nós temos um espaço crescente de ampliação de produtos, graças a quê? Primeiro, graças à evolução das indústrias, né? O setor industrial no mundo e no Brasil não fica atrás, tem evoluído na química, né? na mecânica, em várias áreas que tem possibilitado o crescimento desses espaços tecnológicos, né? Que vão produzir novos produtos, né? Novos modelos, inclusive, negociais. Nós temos hoje em dia um acordo com vários países trabalhando nessa parte tecnológica, inclusive Brasil e Suíça, um acordo bastante interessante, que nos possibilitará, num futuro não muito longínquo, né, a ter uma gama de produtos bastante grande, bastante interessantes. Até porque, se a gente for olhar, tem alguns cientistas de política florestal, né, cientistas da área de economia, que no mundo inteiro estão discutindo novos modelos econômicos, né, para a própria sociedade humana, né? E um dos modelos hoje em dia que a gente vê mais ser discutido é um modelo que eles chamam de bio-based, que é um modelo de uma sociedade onde, basicamente, a tecnologia e a agricultura aí englobando inclusive a parte de silvicultura também, né, como os americanos fazem, lá a gente chama agricultura de uma forma geral. Aqui é que a gente divide um pouco, é pecuária, agricultura é outra coisa, silvicultura é outra. Mas pensando em agricultura de uma forma geral, o futuro, na realidade, vai ser de uma sociedade sustentável, vai passar por isso, por tecnologia, basicamente, e por a parte de agricultura. E, nesse sentido, nós temos uma possibilidade, uma ampla possibilidade de sermos protagonistas desse sistema, né? Nós temos muitos produtos que podem vir da base do setor de base florestal, mas não só produtos físicos, mas também serviços ambientais, né? Então, tem vários serviços ecossistêmicos que podem ser explorados a partir da plantação florestal comercial ou das florestas naturais, né? Nós temos hoje uma evolução também dentro dessa diversificação florestal bastante interessante do ponto de vista do manejo florestal também, de florestas naturais, né? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar floresta, a gente tratava o manejo florestal das florestas naturais, era manejo de produção na floresta natural visando simplesmente o produto madeira. Hoje em dia, quando você conversa com qualquer manejador, ele trabalha com manejo florestal de uso múltiplo. E hoje em dia, incorporando inclusive até os aspectos mais de serviços, também ecossistemas também, e até a parte do turismo, muitas vezes, né? Então, hoje nós temos, diferentemente da década de 60, né, não mais o eucalipto e o pinus, né, como carro-chefe simplesmente. Lógico que eles são os mais importantes, né? Mas nós temos uma gama de produtos. E além disso, para a gente fechar um pouquinho essa parte da diversificação, nós já estamos chegando no final da nossa conversa, nós temos uma própria diversificação florestal do ponto de vista regional, né? Lá atrás a gente tinha o quê? São Paulo, basicamente, um pouco na Mata Atlântica, um pouco no Cerrado e o sul do Brasil. Depois nós fomos subindo para Bahia, Minas Gerais, Bahia, e hoje em dia nós estamos com a nova frente silvicultural, né, que é nos cerrados do centro-oeste e nos cerrados do norte, né? Então, hoje em dia, do Maranhão até encostando ali na Bahia, né, nesse famoso Mato Piba, no Mato Grosso, Tocantins, Piauí, nós temos um espaço novo se criando, né, para a plantação florestal comercial. Então, essa gama de coisas que eu coloquei para vocês aqui, esse matiz, né, esse mosaico, né, de informações novas, de produtos novos, eles vão trazer benefícios econômicos, benefícios sociais e benefícios ambientais. Benefícios econômicos porque à medida que você faz essa diversificação, no ponto de vista dos sistemas integrados na propriedade, você faz com que o produtor tenha alternativas diferenciadas, né? Então, ele se protege tanto da parte de fatores climáticos, né, muitas vezes acontece, como também se protege de flutuação de preços, né? Do ponto de vista econômico também, esses sistemas integrados e esses sistemas silviculturais mais modernos,
eles são, na grande maioria das vezes, certificados, eles são, na grande maioria das vezes, de uma complexidade biológica um pouco maior. Então, com isso, você tem um produto, né, que tem uma entrada internacional, por conta da sua sustentabilidade, muito mais segura, né? Eles têm um acesso maior, né? Do ponto de vista social, imagine só a quantidade de empregos, né, gerado não somente agora na plantação do pinus do eucalipto, mas empregos gerados nessas novas espécies florestais que estão sendo produzidas, empregos gerados quando a gente associa a floresta à pastagem, quando a gente associa a plantação florestal à agricultura e à pastagem, no caso dos agro-silvopastoris. Então imagina, por exemplo, a gente costuma dizer que a parte de pecuária, você com um peão você cuida de 200 boi. À medida que você pede uma pastagem degradada e que você transforma isso num sistema mais moderno, integrando a lavoura, a pastagem com a floresta, você está ampliando também o número de empregos aí, né? Então, do ponto de vista social, você aumenta emprego, mas também você aumenta a renda você aumentando na realidade a renda da propriedade e fazendo aquilo que a gente falou do ponto de vista econômico, que é diminuir as flutuações, proteger a propriedade com relação às flutuações de preço e às flutuações climáticas, automaticamente você está prestando um serviço social também, porque você está fazendo com que a renda fique mais estável na propriedade. Ao diversificar os produtos, você está fazendo também com que gere alimentos também para a sociedade, mas também para a própria propriedade rural. E do ponto de vista ambiental, nós temos inúmeras, né, que a gente vai tratar com vocês no chat, né, inúmeros outros benefícios. Basta ver a parte de carbono, né, quando a gente introduz o componente florestal nas propriedades, basta ver o controle da erosão, né, nas propriedades também, basta ver que a gente aumenta a diversidade, né, nós vamos ter nesses sistemas integrados, biologicamente, uma diversidade muito maior. Vamos melhorar também até pela questão de sombreamento desses sistemas novos, melhorar também a parte de fauna de solo e tudo. Então, o que eu queria colocar para vocês, finalizando, era isso aí, que a diversificação florestal, ela se dá não somente com relação às espécies, mas em relação a todo o setor de base florestal. E é em cima dessa diversificação florestal que nós estamos presenciando, que nós vamos construir um modelo de setor de base florestal que apoia essa nova sociedade, que é a sociedade biobase, uma sociedade baseada na tecnologia, na informação e na agricultura. Então, eu queria agradecer a vocês e deixar o meu e-mail. Meu e-mail é moacir@mcagroflorestal.com.br e vocês, qualquer dúvida, qualquer interesse que vocês tenham de conversar comigo, vocês podem se direcionar então a esse e-mail. Muito obrigado novamente.